Boa noite, como vocês estão? Como foi o final de semana? Eu fiquei com uma leve virose, sabe aquela dor chata no corpo? Dorzinha de garganta. Lembra que na sexta-feira eu tava com aquela voz estranha? Eu ainda tô com aquela voz, sabe, de cansada. Mas espero que vocês tenham passado bem. Tenham feito os exercícios, as lições de casa. De novo, esse é o horário que a minha cadela gosta de latir. Hoje continua algo estranho. Desde semana passada a gente vem sentindo algo estranho no ar, né? Desde a entrada do ano novo astrológico no dia 20, a gente tem sentido um cansaço, um peso, uma sensação de estar meio aéreo, né? É muita informação. Parece que todo dia é uma enxurrada de informação que vem pra gente e acaba sendo muito cansativo, né, pro nosso mental. E aí o corpo ele precisa desligar um pouco, né? Ele precisa descansar. E a nossa lua, ela entrou no signo de Gêmeos no dia 25. Dia 25 foi sábado, né? A nossa lua entrou em Gêmeos, ficou sábado, domingo e hoje no signo de Gêmeos. As minhas emoções, às vezes, elas fazem aquele pico de Gêmeos que uma hora odeia, uma hora ama. Tá mais ou menos assim. Então, veja se você também não tá flutuando com as suas emoções no signo de Gêmeos. É normal por causa da lua, né? Ela vai dar essa influência pra gente, lembrando que ela é a nossa regente desse ano, tá? O sol, o calor tem horas que ele fica assim, impossível de calor, né? Tem uma pessoa que eu assisto que ela mora na praia. Ela fez um vídeo ontem e disse que não aguentava, tinha 2 ventiladores e o ventilador não tava rendendo. É aquele calor, e o calor dá aquela exaustão, né? Dá aquela sensação de moleza, de eu preciso descansar. Respeita seu corpo. Se você tá cansado, muito cansado, fisicamente cansado, sentindo dor de cansaço, dorme, descansa, senta. Sabe, lembra do que eu falei na última live? Nós temos um espírito muito grande, muito poderoso, e ele tá num corpo que ele foi preparado para isso, mas a gente, como tá num processo de despertar espiritual, a gente tá elevando a nossa frequência, a gente tá buscando ativar as nossas outras fitas de DNA que ainda estão adormecidas, né? Nós temos 10 fitas adormecidas. Quando as 10 forem ativadas, nós seremos tipo um super-homem. Uhul! Né? Mas isso vai requerer muito do nosso corpo. Isso vai requerer muito da nossa mente, dela entrar em locais que ela não quer. E o nosso ego vai brigar com a gente que ele não quer. Tá bom do jeito que tá. Só que não tá. Essa é a questão. Você tem que falar pro seu ego e falar assim, quieto, não tá bom do jeito que tá. Eu não vou ficar aqui sentado, esperando ou vendo a vida passar. No momento em que você tiver a plena certeza de que aqui nós estamos, já tivemos o nosso período de aprendizado e agora a gente precisa colocar em prática, as coisas vão começar a ser muito rápidas. Para quem já percebeu isso, as coisas estão rápidas. E cuidado, só porque você é um desperto ou não significa que ainda não vão vir provações. Não significa que só vão ser flores. Não é assim. Não é assim que funciona.
nós temos as nossas batalhas internas, nós temos as batalhas externas, ainda não tá totalmente tudo limpo lá fora, né? E tem que ser a passos lentos, mas passos de gigantes. Não pode ser mais passos de formiga, não tem mais tempo para isso. Entendeu? Mas vamos às nossas lições. Então, se você tá me assistindo pelo Instagram, aqui ao vivo, deixa pra mim um coraçãozinho, dá o seu engajamento. Isso vai ajudar bastante o nosso canal, tá? Se você estiver assistindo isso depois que eu fiz no Instagram, tá assistindo pelo YouTube, vai lá, não se esquece de se inscrever no nosso canal, ativar todas as notificações e deixa o seu like. Se quiser, escreve nos comentários o que você tá achando da nossa jornada. Isso vai ser muito produtivo pra gente. Eu tô fazendo isso daqui do fundo do meu coração. É extremamente simples, mas foi um chamado que não importa se não tem ninguém assistindo ao vivo ou se tem milhões de pessoas assistindo ao vivo. A mensagem ela tá sendo passada. E essa foi a necessidade que eu senti quando me veio essa ideia. Faça isso. E ficou martelando, faça isso, faça isso. E eu tô fazendo. Então, não importa se você tá assistindo isso agora em março de 2023 ou se você tá assistindo em outubro de 23, em 2024, 26, 29, vale. Pratique. Isso vai fazer você imergir em você mesmo e expandir. E isso é maravilhoso, certo? Lembrando que nós estamos usando o livro do Deepak Chopra, O Caminho do Mago, tá? Se você não tem condições de adquirir ele, entra no nosso canal do Telegram. Independente se você tiver condições ou não, entra no nosso canal do Telegram. Lá na link da nossa bio, tá lá. É só você clicar e entrar, tá? Lá a gente tem tudo que a gente fala nas nossas lives, tá? Lá também tem o PDF do livro. Esse é um livro de 1995. Eu não sei se ele é ainda vendido, mas se você achou e tem condições de comprar, adquira o livro. Eu sou daquelas pessoas que gostam de sentir o livro. Eu sinto que eu tenho uma conexão melhor com ele. Adquira o livro, se você gostar dele, tá? Eu não sou patrocinada por ninguém, não sou patrocinada pelo Deepak Chopra, né? Não tô ganhando nada em cima disso, mas o conhecimento sempre é importante, ok? Vamos para nossa quinta lição. Que calor! Os magos não acreditam na morte. À luz da consciência, tudo está vivo. Não existem inícios ou fins. Para o mago, eles não passam de elaborações mentais. Para viver mais plenamente, é preciso morrer para o passado. As moléculas se dissolvem e se extinguem, mas a consciência sobrevive à morte da matéria na qual ela viaja. Isso tem muito a ver com as lições anteriores também. Se você ainda não assistiu, corre lá. Tá aqui na aba dos Reels, na série Jornada do Mago, ou na nossa playlist lá do YouTube, tá? Também Jornada do Mago. Tem já 4 lições, ok? Então, como de praxe, ele sempre começa com um conto arturiano para explanar o que é isso que ele acabou de apresentar pra gente. Então, o conto de hoje é um mix de informação com conto. Por quê? O Merlin, por ser mago, ele vivia de uma forma diferente que os humanos. Porque o mago,
ele vive nas avessas do tempo, tá aqui, avessas do tempo. Então tinha situações que o Arthur tava ali tomando uma sopa, e aí o Merlin gritava, cuidado, e a sopa já tinha caído em cima do Arthur. Ou do nada ele aparecia num velório, as pessoas chorando, e ele dava batidinhas no queixo da pessoa como se fosse um recém-nascido. E teve até vezes que ele foi no cemitério entregar louças de batizado. E as pessoas achavam ele muito estranho. E aí um dia o Arthur virou pra ele e falou assim, viu, eu não entendo essas coisas de você querer, de você viver às avessas. Eu não vejo motivo nenhum de viver dessa forma, né? E aí o Merlin pegou e deu uma lição no Arthur. Pegou e levou ele até um local onde tinha sol e rosas silvestres. E ele apontou para um espaço onde tinha no chão, deu uma pá pro Arthur e falou, cave. Tá bom. Aí o menino começou a cavar. Cavar. E aí perguntava, já é suficiente? Aí o Merlin, ainda não, cava mais. Aí uma hora ele falou, não, agora tá bom. Pare. Agora você vai encher o buraco de novo. Aí o Arthur ficou tipo, pra que fazer isso, né? Ele obedeceu, mas não gostou muito. Encheu o buraco de novo. E aí o Merlin falou assim, agora que você terminou, você senta aqui do meu lado. Aí ele perguntou assim, o que você achou desse trabalho? Aí ele falou, completamente desapropriado. Completamente desproporcional, respondeu o Arthur. Aí a frase, exatamente, e o mesmo acontece com quase todo esforço humano. Mas falta de propósito só é descoberta tarde demais, depois que o trabalho já foi feito. Se você vivesse as avessas no tempo, você teria percebido que cavar aquela vala era despropositado e não teria nem começado o trabalho. Quantas vezes a gente vê uma situação e a gente fala, não, vamos lá, não, vai dar fruto, não, isso vai dar certo. E no final não dá. E aí você fala, putz, se eu soubesse antes eu não tinha entrado nisso. É mais ou menos isso que ele tá falando. O viver às avessas, mesmo ele chegando tarde em momentos que eram precisos e adiantado demais em momentos estranhos, né? Ele, pelo menos, ele tinha uma noção geral do que estava acontecendo. Ele era o observador do universo. Então, situações que eram despropositadas, ele nem se dava ao trabalho. Se ele soubesse que o Arthur não seria um bom rei da Inglaterra, né, de Camelot, na minha concepção, Thaís, eu acho que ele nem se daria ao trabalho de ensinar o pequeno Arthur as lições do mago. Se ele não tivesse a noção lá do futuro de que isso daria frutos. Mas é uma noção minha, tá? Pode ser que ele tenha uma noção diferente da minha. Então, essa lição eu marquei várias coisas no livro, porque as passagens elas deixam bem claras o que é que está acontecendo e como que a gente tem que interpretar essa lição, tá? Mas basicamente ele está contando sobre uma falsa lógica da morte. Nós humanos acreditamos na morte. Nós achamos que ela é
viva, vamos dizer assim, ela existe, né? E aí ele fala que por que a gente acha que a morte realmente existe? Porque a gente se identifica com isso daqui, ó, com o nosso corpo. Lembra que eu tenho falado desde a primeira aula que essa parede aqui, ó, ela parece ser dura. E as nossas limitações falam que a gente não pode ultrapassar essa parede. Não sem se machucar, a gente nunca vai conseguir transpor a parede. Mas é possível. Isso é possível. Para o mago isso é possível. E aí todo mundo achava que o Merlin era maluco por causa dessas coisas, né? Então, ele tá falando sobre a morte e que o nosso nome, ele já traz a morte. Olha isso daqui, ó. Para esclarecer esse paradoxo, precisamos compreender o tempo como o mago vivencia. Porque o mago vivencia o tempo totalmente diferente da gente. Ele fala assim: vocês mortais extraíram seu nome da morte, declarou Merlin na Gruta de Cristal. Vocês seriam chamados imortais se acreditassem ser criaturas da vida. Todo mundo fala, a gente nasceu para morrer. Ou, do pó, como é que é a frase? Do pó se vem, do pó retornarás, alguma coisa assim. Então a gente sempre tá preso nesse ciclo da gente achar que a gente morre, que é normal morrer, né? E aí o Arthur fala, isso não é justo, nós não escolhemos morrer, né? Ela nos impõe isso. Aí o Merlin fala assim, não, vocês estão apenas acostumados com ela. Todos vocês ficam velhos e morrem porque veem os outros envelhecerem e morrerem. Livre-se desses hábitos desgastados e vocês deixarão de ficar presos à rede do tempo. Nos livrarmos da morte. Como podemos fazer isso? Perguntou Arthur. Para começar, recuse a origem do seu hábito. Lá você encontrará o raciocínio falso que o convenceu inicialmente a ser mortal. O raciocínio falso jaz na raiz de qualquer crença falsa. Descubra então o defeito da sua lógica e destrua-o. Tudo é muito simples. Ele falando é extremamente simples. Aí você vira e fala, aonde eu acho isso? Qual é o balcão de informação que eu tenho que ir para conseguir, né? Eu desço por qual escada? Então, quais são os hábitos que a gente tem essa noção falsa de vida ou de morte, né? Enquanto eu estava lendo esse livro, eu estava fazendo uma reflexão. Nós ocidentais, nós temos a cultura da morte de uma forma diferente dos orientais, né? E aqui as pessoas sofrem. É como se a vida acabasse realmente, mas não a vida da pessoa que morreu, né? Mas a vida das pessoas que ficaram. E eu tenho propriedade para dizer isso porque quando a minha avó faleceu, eu achei que a minha vida tinha acabado, né? Eu fiquei uns 6 meses ou um pouco mais totalmente apática. Não parava de chorar. É algo horroroso. Não porque eu não gostasse da minha avó e isso não fosse, vamos dizer, honroso, né? Em memória dela. Mas por que tanta dor? Porque a gente não consegue entender que a concepção de vida e morte ela é simplesmente um atravessar a ponte. Qual é o botão
botãozinho que desliga na nossa mente pra gente entender que um ente amado que foi embora, ele não foi embora. Aquele corpo foi embora. O espírito dele continua vivo e ele vai voltar. Ele vai continuar pela eternidade. O espírito não morre. Só que aí a gente entra em embates religiosos. E aí fica complicado. Porque eu não quero atingir a crença de ninguém. O meu propósito não é esse. Eu não quero dizer que religião XPTO é melhor do que a XYZ. Não estou dizendo isso. Só estou dizendo que essa concepção de que o corpo, se o corpo morre, a pessoa deixou de existir, isso é mentira. É mentira, por isso que ele fala, para de se apegar a esse corpo. Para. Porque no momento em que você entende que esse corpo aqui é a casca que você usa nesse momento, você pode usar outras cascas e você já usou outras cascas, é extremamente tranquilo. Quando a gente coloca assim. Aí você vai falar, duvido você fala. Se alguém morrer da sua família hoje, você vai chorar. Claro que eu vou chorar, eu vou ficar triste. A pessoa que eu conhecia, aquela fisionomia que eu conhecia, ela vai embora. Mas não quer dizer que eu não vou rever essa pessoa em um outro momento. Ela vai se lembrar de mim. Infelizmente, com o véu do esquecimento, a gente ainda não vai conseguir se lembrar das pessoas. Mas no momento em que esse véu terminar, que ele for rasgado, a minha avó, que foi embora, quando ela voltar, eu vou reconhecer ela e ela vai me reconhecer, mesmo ela estando no corpo de uma outra pessoa, de uma outra casca. Entendeu? E aí a questão de família, como fica? Fica bagunçada, né? Porque, por exemplo, a minha avó era minha avó. Só que aí ela volta como a minha vizinha. Mas eu ainda vou ter um carinho muito grande por ela, porque ela foi minha avó. Então, sabe a sensação que eu venho falando desde o comecinho, de que somos todos um, somos todos filhos de um, não somos seres separados, não existe a separação, então o carinho vai continuar. É complexo, as lições elas vão ficando complexas. Mas é só você ter um pouquinho, sabe aquele pouquinho que você fala, tá, vamos continuar ouvindo sem julgar. Vamos ouvir mais um pouquinho. No final, nós todos seremos uma grande família. Entendeu? Mas eu vou lembrar de todas as coisas horríveis que eu fiz também? Vai. Mas você fez, agora você sabe que você tem que não fazer. Tá? Mas com a consciência que vai ser dada pra gente, as coisas vão ficar muito mais simples. Mais simples no sentido de, tá, eu entendi, eu compreendi, vamos continuar. Não vai ter mais aquele senso limitado do ser humano. É isso que o mago tá pedindo pra gente. Tira essas limitações do ser humano. O ser humano tem muitas limitações. Muitas. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. 60 anos, né? Nossa, você tá fazendo 60 anos. Puxa vida, deve estar cansado, né? De tanto trabalhar.
Não, mas agora com 60 anos você não precisa mais trabalhar, né? Com 60 anos, você pode estacionar aqui na frente, sabe? Né? A partir de 40 anos, as mulheres começam a ter muitos problemas de saúde, sabia? Nossa, tem que fazer mamografia todo ano. Tem casos de câncer de útero. Nossa, e os homens, viu? A partir dos 40 anos também tem que fazer aquele examezinho legal, sabe? Né? Tem muitos casos também de doença. Ai, sabe? Não tô conseguindo enxergar direito. Mas você já deve estar com 30, né? A partir dos 30 anos a nossa visão ela vai piorando mesmo. Como eu disse, esse óculos aqui, ele é especial para luz do celular, computador, eu trabalho todos os dias com isso. Então, é tipo um spa para os meus olhos, né? Não fica pegando direto, então eu posso ficar um tempo a mais. Isso é bom? Não, mas ele me ajuda. E eu não tenho problemas de visão. Então, eu posso simplesmente tirar os óculos e conversar com vocês normalmente. Porém, com os óculos, o meu olho não arde depois de ficar muito tempo no celular. Entendeu? Então, as limitações, e veja que interessante, as limitações, elas são impostas a partir dos 30 anos. Então, há 30 anos você tá com problema de visão, ou, você não tá emagrecendo, mas é porque seu metabolismo também já não ajuda mais. Vamos tirar essas limitações. Isso não vai fazer bem a ninguém. Isso só faz mal, tá? Então, continuando. Ele fala assim, basicamente é nossa identificação com o corpo, que eu acabei de falar. O corpo humano nasce, envelhece e morre. A identificação com esse processo é uma lógica falsa. Mas, uma vez abraçado, ele nos coordena a morrer também. Sucumbimos ao encantamento da mortalidade e nossa única escolha é nos submetermos à morte. É exatamente isso que eu falei. São limitações impostas que colocam na gente de que, é normal. Começa a sentir dor nas costas com 30 anos, né? Isso daí é a velhice chegando. Você vai ver na hora que você tiver 60, você não vai conseguir nem andar. Tem muito senhorzinho de 60 anos que eu vejo que, carrega sacola, saca de arroz. Essas limitações não podem ser aceitas assim. A gente não pode aceitar tudo goela abaixo. Porque o Instituto de Ciência de Massachusetts falou isso. Tá bom? Você quer acreditar? Então, pra gente quebrar esse feitiço que é colocado, né? A gente precisa deixar de se identificar com o temporal e passar a nos identificarmos com o intemporal, que é estranho, né? Porque só assim a gente vai conseguir entender o tempo de verdade. Eu não preparei, porém, quem fala bastante em relação ao tempo e a quebra do tempo que a gente conhece é o pessoal do Sincronário da Paz. Esse pessoal aqui, que eu já mostrei coisas deles em relação às sincronicidades. Eles têm uma noção de tempo, ela é bem diferente da nossa. Eles não seguem o calendário gregoriano que a gente segue.
né? Eles falam que é um calendário falso esse, que ele não é condizente com a energia da Lua, com a energia dos planetas. Então, tem sim já pessoas falando sobre esse tempo, essa quebra de tempo. O Merlin já falava sobre isso. Tempo é relativo. E ele vai falar isso agora. Na experiência do mago, o tempo é apenas a eternidade quantificada. Por que eu preciso quantificar a eternidade? A gente sabe que ela é eterna. Ai, mas é para não ficar com tédio. Pronto, aí você vai ter que voltar lá na lição 2 para entender o que é tédio. Ou por que você sente tédio. Você tá dando ouvidos mais às coisas de fora do que às coisas de dentro. E se é eterno, você tem que falar assim, meu Deus, quanto tempo eu vou ter para aprender, para ajudar, para evoluir. Sabe, é incrível. Eu vou fazer uma relação bem infantil agora. Então vocês perdoem a minha criança interior. Desde pequena, eu achava os vampiros incríveis. Ah, mas é porque eles tomavam sangue? Não. Ah, é porque eles eram ricos? Não. Porque eles eram jovens e viviam para sempre. E aí você fala, mas pra quê? Veja, o vampiro não usava a capacidade plena dele porque ele era um ser morto, tá? Mas ele podia fazer o que ele quisesse. Ah, é um ser noturno, é um ser do mal, um ser maligno. Tá, tira tudo isso dele, transforma ele numa pessoa normal. Quanto você fala por dia que você precisava de mais tempo? Ah, eu precisava de mais tempo para estudar. Ah, eu queria mais tempo para ler um livro. Ah, eu precisava de mais tempo para concluir isso. Se é te dado a eternidade, você vai reclamar de tédio mesmo? Eu sempre achei fantástico eles viverem para sempre. Para sempre. E eles não atrapalhavam ninguém. Na minha concepção, não atrapalhavam ninguém. Sabe? E a juventude, a beleza, era algo que me fascina ainda, sabe? Aceitar que você vai ficar velho e enrugado e essa é a sua sina, é o seu destino. Pra mim não. Então, começa a tirar essas crenças da sua cabeça. Começa de ontem. Eu preciso passar aquele Cronos no rosto, porque senão fica assim, e aí vai ficar murcho. Para com isso, criatura. Você tem que ser jovem dentro. Na hora que você é jovem dentro, você é jovem fora. E aí você vai ver assim, pessoas felizes são mais jovens. Pessoas que brincam são mais jovens. Pessoas carrancudas, amargas, de mal com a vida, são mais enrugadas. Ficam velhas mais cedo. Ah, mas e os velhinhos são tão felizes? Então, eles descobriram a felicidade depois. Mas sabe aqueles velhinhos ranzinzas? Só depois de muito carinho que você dá pra ele que ele começa a ser feliz. E aí você começa a ver uma melhora na vida dele.
ele começa a dançar um pouquinho, ele vai fazer uma festinha. Mas isso tem que ser constante. Isso não tem que ser só na hora que a gente estiver envelhecendo, enrugado, parecendo uma uva passa. A gente tem que ser feliz. Sem machucar ninguém. Só ser feliz. Entendeu? Se sentir bem. Tirar da cabeça que... Ai, a partir dos 40 anos eu tenho que usar óculos. Não me enche, né? Me esquece, me erra. Aí ele fala da relação linear do tempo. Porque a gente entende tempo como linear, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. 1, 2, 3, 4, 5. Tem gente que enxerga de outra forma. Já vi pessoas que enxergam assim o tempo. Tem gente que enxerga assim, né? Mas de qualquer forma, ela é uma linha reta. O relógio, né? E essa concepção linear, ela já tinha sido desbancada por Einstein quando ele descobriu e soltou a teoria da relatividade, tá? E o incrível é que o Einstein conseguia sentir a teoria da relatividade, sabe? Ele falava que era algo fluido. Tudo é relativo. Tudo é relativo. E tem uma historinha que não tem nada a ver com o tempo, nada a ver com a morte. Mas eu tava assistindo e eu achei interessante. Curtinho. Um plantador de arroz, tinha umas terras, tem um filho. E aí, um dia o filho dele pegou, tava andando com... Não, um dia o filho dele acordou e falou, o cavalo foi embora, né? Aí falaram, nossa, que coisa chata, você perdeu o cavalo. Aí ele falou assim, não sei, isso pode ser bom, isso pode ser ruim. E aí no dia seguinte o cavalo trouxe mais 2 cavalos. Aí todo mundo, nossa, que legal, você agora tem 3 cavalos. Aí ele falou, não sei, isso pode ser bom, isso pode ser ruim. Aí teve um dia que o filho dele tava andando a cavalo, né, dando uma olhada nas plantações, nos animais, e aí ele caiu e quebrou as costas. Aí ele falou, nossa, meu Deus do céu, seu filho quebrou as costas. Aí ele falou, sei, isso pode ser bom, isso pode ser ruim. Aí você já começa a ficar pé da vida com essa história, porque o cara é chato, né? Não sei, pode ser bom, pode ser ruim. Aí chegou um general convocando todos os jovens aptos pra guerra. Aí ele falou assim, olha, desculpa, mas meu filho quebrou as costas e ele não tem como ir. Aí todo mundo, nossa, que bom, seu filho não vai precisar ir pra guerra. Aí ele falou, não sei, isso pode ser bom ou pode ser ruim. Essa história não tem fim. A questão é, tudo é relativo. Tudo é relativo. E uma coisa que os meus professores de direito sempre falavam, nunca responda sim ou não. A resposta é, depende. Depende. Porque você não fixa num ponto linear. O depende, ele pode existir em múltiplas linhas, em múltiplas situações. Dependendo da situação que o cliente expõe, você vai tendo uma noção do que você pode fazer. Se você fixa isso, se ele trouxer um caso absurdo, que não tem nada a ver com o que tem ali naquele ponto, você não consegue andar. E você perde. Perde o caso, perde o cliente, perde tudo. Entendeu? Então, ele fala aqui, pro mago, a morte é meramente uma crença. É o que eu tinha já falado pra vocês. É só você atravessar uma ponte. E, se eu não me engano, se eu estiver errada, por favor, me corrijam, tá? Eu assisti isso num drama coreano.
Então, a minha informação em relação a noção de morte para os orientais é pequena, tá? Mas eles atravessam uma ponte durante 49 dias. Por isso que durante 49 dias eles fazem cerimônias, eles têm lá os rituais deles. E é realmente uma ponte, é uma travessia. Que eles chegam num local onde depois eles podem descansar e aí eles decidem como eles vão voltar na próxima vida, porque eles têm a noção de reencarnar, né? Os budistas, shintoístas. E eu vi isso, que é uma ponte muito comprida que eles atravessam durante 49 dias. Eu achei muito interessante isso. E na hora que eu comecei a falar lá atrás sobre a diferença entre as noções de morte, o insight que eu tive foi: na Índia, eles fazem festa. A pessoa morre e parece um casamento. Tem flores, as pessoas usam roupas coloridas. Não existe uma tristeza. Aparentemente, eu nunca fui na Índia, nunca participei de um velório indiano. Mas aparentemente eles conseguem entender a morte de uma forma diferente. Eles jogam os mortos no Ganges. Pelo menos jogavam, tá? Agora eu não sei mais como eles estão fazendo. Mas eles jogavam que o Ganges era a ligação entre o céu e a terra. Porque foi Brahma que construiu e trouxe o Ganges para a terra. Então, a noção deles é muito, sabe? Não posso dizer do japonês porque eu não sei, mas no coreano, se você assiste drama coreano, você vai ver. Nos velórios, eles têm a parte, sim, de chorar, de lamentar. Aí a parte, eles têm um local onde eles comem. Come. E bebe bebida alcoólica. Come. Aí você fala, se eu tô no velório, eu não vou comer, isso é anti-higiênico. Pra eles, não. Tem locais que eles fazem festa também. Que o morto fala que as pessoas não podem chorar. Então, as pessoas fazem festa ali no velório dele. Então, são concepções diferentes de morte. E eu espero que um dia a nossa concepção de morte seja totalmente diferente. Que as crianças do futuro virem e falem: mas vocês choravam por isso? Só por isso? Né? Nossa, como vocês eram nenéns. Eu imagino as crianças do futuro falando isso. Aí ele tenta explicar, o Merlin, ele tenta explicar isso pro Arthur, porque o Arthur, ele fica muito magoado nessa situação de morte, sabe? De que ele não tá entendendo, porque ele não quer ser energia, ele não entende o que é ser energia, ele quer ser o Arthur, o físico do Arthur. Mas todos nós somos energia. E se eu saísse do meu corpo agora, eu não teria forma. Eu não teria essa forma. Energia não tem forma. E aí o Merlin tenta explicar pra ele. Ele fala assim: a energia, ela não pode nascer. Ela não tem início nem fim. Enquanto você achar que você teve um início, você não encontrará sua parte imortal que precisa nunca ter nascido para que possa não morrer nunca. Você entendeu? O seu eu que nunca nasceu é o espírito. O espírito, ele não nasce. Ah, mas na hora que eu nasci eu tive meu espírito. Não. O seu espírito te acompanha desde o momento da concepção.
Tem pessoas que conseguem ver o espírito do feto do lado da mãe. Entendeu? Então, nós somos espírito. Nós não somos corpos. Nós não somos carne e osso. Nós estamos humanos. Nós não somos humanos. Entendeu? E não vai ser de um dia pro outro que você vai falar: ah, agora eu entendi, agora faz todo sentido. Não. Pode demorar um pouquinho. Toda vez que eu penso assim, nossa, isso é uma sensação humana, né? Então eu tento entender, tipo, eu estou humana, eu tenho esses sentimentos, eu tenho essas noções. Tem noções que o ser humano tem que pra mim é extremamente absurdo. E eu sou humana, eu estou humana. Mas tem coisas que os seres humanos fazem que eu não entendo. Não entendo e falo assim, isso é burrice. Ou isso é totalmente desnecessário. Mas eu continuo sendo e estando humano. Ah, então você tá se achando? Não. Pode ser algum despertar. Eu consigo ver a lua daqui. Ela tá muito bonita. Muito bonita. Amanhã, a lua, às 23h32 da noite, ela vai entrar na fase crescente dela. Mas amanhã eu faço uma live sobre isso. Vai, corre lá na janela. Você vai ver a lua. Ela tá muito bonita. Muito bonita. Então, assim, são pequenos despertares que você vai tendo, que você não vai mais se ligando às ideias que os outros estão ali falando. Você vai se sentir estranho, você vai se sentir deslocado. Você não vai mais gostar de assistir a Rede Bobo. Entendeu? Então, quem é você? Lembra que eu falei que você é tudo e nada ao mesmo tempo? E aí agora a gente pode acrescentar isso. Você é tudo e nada ao mesmo tempo no infinito, aonde você não nasce e não morre, porque você é espírito. Bonito, né? Fiquei orgulhosa, acabei de montar. Ai, Senhor, sorria. Isso faz bem, produz elasticidade. Aí faz com que seu rosto fique durinho, sabe? Bonitinho, uma aparência de 18 anos. E aí o Merlin termina com chave de ouro como sempre. O mal, eu vou colocar nessas palavras, tá? O mal do ser humano é o medo. É o medo. Em todo local que você vai ver, o ser humano tem medo. E o que ele mais teme não é a pobreza e não é a fome, é a morte. Qual é aquele ditado? Pra tudo se dá um jeito, menos pra morte. Tem muitos ditados populares que nessa jornada a gente vai começar a duvidar. Realmente, pra tudo se tem um jeito, menos pra morte? Na minha concepção, ela tem que ser assim. Pra tudo se tem um jeito, inclusive pra morte. E aí, o Deepak Chopra, ele dá uma sugestão. Eu fiz, tá? Eu já fiz. Então, eu vou passar mais ou menos
como eu fiquei e o que você pode fazer também depois que você fizer esse exercício. É um exercício muito legal. Ele falou pra você pegar uma folha de papel em branco. Eu peguei uma eu peguei uma sem linha nenhuma. E aí ele fala que você tem que colocar a ponta do lápis em cima do papel e não pode tirar durante 5 minutos. Coloca no cronômetro, 5 minutos. E você tem que escrever a seguinte frase: tenho medo de. 5 minutos. Mas você não vai escrever tenho medo de, tenho medo de, tenho medo. Não é assim. Você vai escrever tenho medo de e o que vier na sua cabeça. Vírgula. Tenho medo de o que vier na cabeça. Vírgula. Sem tirar o lápis do papel. Tenho medo de, tenho medo de. Você vai descobrir muita coisa incrível que você tem medo. Eu fiquei assustada com as coisas que eu tenho medo. E pra você não entrar em catarse, em pânico, você tem que fazer uma respiração, que é uma respiração bem simples. Você só vai inspirar devagar e expirar devagar. É só fazer isso porque você vai estar oxigenando o seu cérebro. Você vai estar mostrando que você não tá em perigo, que tá tudo bem. Porque na hora que a gente sente o medo, a nossa amígdala cerebral, ela pim! E aí começa a ser produzido adrenalina, corticoide e não, porque você tem que fugir, porque você tem que se defender. E você não precisa disso. Não precisa. É um exercício. Não é corra que os lobos foram soltos, tá? Então você tem que respirar lentamente e tem que ser bem rítmico, tá? Não entre em pânico. Isso vai fazer com que seu cérebro também não fique preso ou que não bloqueie os medos. Porque tem medo que o subconsciente lá bloqueia. Porque ele não quer que você saiba que você tem medo daquilo, porque você vai sentir vergonha que você tem medo daquilo. E aí o ego vai ter aquele chiliquitico e que vai falar, ai, mas eu tenho medo disso, como eu posso? Não. Chega de drama, ego. Coloca ele de canto, tá? Então, faça esse exercício. Depois que você terminar, vai, deita um pouquinho, descansa. Então, faça isso no momento que você não está preocupado em fazer trabalho, comida, cuidar de filho, nada. Faz isso quando você estiver indo dormir, né? Ou quando você estiver ali descansando no almoço, ou durante a tarde, algo que não vai atrapalhar seu ritmo, tá? Porque o seu corpo vai se sentir mal, você vai se sentir cansado, você vai precisar daquele tempo para se reabastecer. E uma ideia que vocês podem fazer para se reabastecer mais rápido. Você fez tudo que você tem medo. Faz a prática do Ho'oponopono para medo. Então você vai fazer medo abençoado. Eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grato. Eu te amo. E você vai fazer isso por 108 vezes. Se você tiver um japamala. Se você não tiver um japamala e tiver uma pulseirinha dessas, conta quantas tem. Por exemplo, a minha tem 26. Acho que é 26. Então, veja quantas vezes você tem que rodar ela e vai fazendo. Ah, não tenho nada. Conta no dedo. Vai riscando na folha de papel. E uma opção, não tá escrito aqui, uma opção particular. Ou queima esse papel e faz uma oração depois. Ou você pica ele e joga fora. Mas pica com a intenção de que isso não existe mais. Eu não tenho mais esses medos. Sabe quando você se livra, você tira todo aquele lixo de dentro de você e joga fora?
faça isso. E depois toma um banho. Então não faça na hora de dormir, não. Só se você gosta de tomar banho e dormir. Mas faça num período do dia que depois você possa tomar um banho e deixar a água correr por você. Bem gostoso. Pra você se sentir purificado. Se você é apegado a algum anjo, faça alguma oração, alguma prece direcionada. Pode ser a Miguel, pode ser a San Germain, pode ser algum orixá, seja Iemanjá, Yansan, Ogum, qualquer um que você gosta, que você se sente, né, mais próximo. E pede para levar tudo isso embora. Tudo embora. Você não precisa mais disso dentro de você, tá? E cuidado com a mente racional, porque ela sempre vai encontrar aquele meio de falar que isso é tudo besteira. Sabe aquela pessoa que fica te empurrinhando? Você fala um negócio, a pessoa vai lá e rebate. Aí você fala um negócio, ela vai lá e rebate. É o racional. Então, na hora que ele falar, você fala, quieta. Não quero mais ouvir você. Hoje não. E aí eu vou terminar com uma frase do Merlin. Examine mais de perto suas dúvidas racionais. Atrás das dúvidas situa-se o que duvida. Atrás daquele que duvida, o pensador. Atrás do pensador, uma partícula de consciência pura que precisa estar consciente antes que qualquer pensamento possa surgir. Eu sou essa partícula de consciência. Sou imortal e imune ao tempo. Não especule apenas sobre mim, julgando se deve me aceitar ou rejeitar. Mergulhe interiormente, descasque suas camadas de dúvidas. Quando finalmente nos encontrarmos, você saberá quem eu sou. E então, a imortalidade não será simplesmente uma noção, e sim uma realidade viva. Então, eu realmente espero que você consiga chegar nesse ponto e encontrar o Merlin. Que você tenha esse prazer, essa honra de encontrar esse mago maravilhoso, extremamente poderoso. E que você olhe nos olhos dele e reconheça que ele é você. Que você entenda que você não é mortal. Você é um ser imortal que só está humano. Porque você pode ser muito mais que isso. Então, faça o exercício. Aprofunde no conhecimento. Se você chegou agora e falou, Thaís, eu ainda não assisti as outras 4 aulas. Quer fazer uma jornada Flix? Pode fazer. Pode fazer. Quer assistir 1 por dia, 2 por dia? Não tem problema. Vai no seu passo. O livro fala 1 lição por dia. Mas se você sentir dentro de você que você consegue mais, faça. Ouça o seu chamado. Ouça a sua intuição. Busque se conhecer. E assim você não vai ser escravo de ninguém. Você não vai ser comandado por ninguém. Abra os olhos. A transição planetária tá aí. E o tempo tá acabando. E eu espero que eu possa te ver na hora que ela finalizar. Então, eu deixo vocês com
Um beijo com muito amor. Amanhã, no mesmo horário, aqui no Instagram. E se você estiver assistindo no YouTube, logo em seguida eu subo também, tá? A paz começa comigo.